Olá, professor. Olá, gestor escolar. Eu sou o professor Diego Moreira. Estou aqui para conversar um pouco com vocês neste momento de HTPC sobre alguns aspectos da formação dos professores, as mudanças didáticas, metodológicas e desses desafios que a gente tem encontrado neste momento de ensino remoto, de isolamento social. Vou levantar algumas questões, a gente vai dividir esse momento de formação em 3 bloquinhos para ficar mais didático, para ficar mais tranquilo de assistir. Vou levantar algumas questões, algumas reflexões e de uma forma que vocês consigam também dar continuidade nos grupos das escolas, nos grupos de WhatsApp e dar continuidade, deixar as portas abertas para este momento de reflexão e formação, né? Então, o primeiro ponto que eu queria começar a dialogar sobre as mudanças do trabalho docente e essas novas perspectivas didáticas e metodológicas. Por que é importante a gente olhar para isso? Porque é necessário perceber que esse momento que a gente vive não é um momento que a gente tenha referências anteriores. Não é um momento simples e não é um momento que dá para falar simplesmente assim para o professor se reinventar e começar a fazer uma outra coisa de outro jeito. Não dá para pensar assim, não dá para pensar dessa forma. Mesmo os professores mais experientes, mesmo os professores com anos de carreira, talvez nunca tenham passado por um momento como esse. E os professores novos, recém-formados, que tiveram acesso a currículos de pedagogia já com matérias de tecnologia, ou se formaram numa educação à distância, também talvez não tenha o repertório, a experiência necessária para esse momento que a gente vive. Então, alguns paradigmas é importante a gente olhar. É um novo momento, é um momento em que os professores precisam de muito diálogo entre eles, que os professores precisam de auxílio, de acolhimento, para poder, então, atender e entender essas famílias que estão diretamente ligadas aí na sala de aula com a gente. Então, esse trabalho docente, ele ganha um novo significado. E esse é o primeiro ponto. Reconhecer os significados do trabalho docente. Antes da pandemia, durante a pandemia e talvez como que a gente vai ter pistas para entender posterior a esse momento de pandemia. Esse reconhecimento do trabalho docente, historicamente, a gente vai perceber que há desconfortos, há ruídos, nem sempre as famílias compreendem o trabalho do professor, nem sempre as gestões, de um modo geral, eu falo aí para o Brasil, compreende o trabalho do professor. Às vezes o aluno ainda não deu aquele significado para o trabalho do professor e vamos ser sinceros aqui entre a gente, às vezes nem os colegas compreendem propriamente como que é o trabalho do outro, né? E aí faz críticas às vezes infundadas, não prossegue com parcerias pedagógicas. Isso é importante também a gente falar nesse processo de reconhecimento. A pandemia, o isolamento social, trouxe à baila uma questão que antes estava escondida ou que era dor só nossa como professor, que é o reconhecimento desse trabalho. É possível perceber agora o quanto é importante esse papel do professor e o quanto é essencial esse trabalho do professor. Vocês, assim como eu, devem receber inúmeros videozinhos de zap, memes de rede social, desse reconhecimento dos pais, das mães, de outros irmãos, sobre como é difícil ser professor. Então, eu quero partir desse reconhecimento. Não é simples ser professor anterior a qualquer processo de pandemia e de isolamento social. É uma atividade complexa que exige alta profissionalização e um conhecimento profundo de teorias e boas práticas. Então, esse reconhecimento do que é ser professor é fundamental para a gente começar a conversar. É fundamental para a gente ter um canal de diálogo. Por quê? Porque é uma conversa de professor para professor. É uma conversa de quem sabe como que é o chão da sala de aula. Então, não dá para ficar só trazendo elementos teóricos que são importantes, mas sem dialogar com o cotidiano da escola. O desafio é a gente juntar essas duas coisas, saberes acadêmicos, teóricos, com experiência efetiva, produtiva de sala de aula. E aí, o segundo tópico que a gente pode pensar
esse reconhecimento que estava faltando, que ainda precisa avançar bastante, anterior à pandemia, trouxe novas cores, novos desenhos nesse momento de isolamento social. É visto agora como é difícil ser professor e como essas atividades são milimetricamente construídas, pensadas, refletidas para que o aluno faça na sala de aula. E aí, nesse cenário de pandemia, a gente tem uma virada de 180 graus, né? Sai do norte, vai para o sul, sai do leste, vai para o oeste, e tem novas descobertas, novos caminhos em meio a tantas inseguranças, a tantas dificuldades que as famílias estão enfrentando. Então não dá para ignorar e falar de metodologia e didática ignorando a condição socioeconômica das famílias e também a situação emocional dos estudantes, dos alunos. Essas duas coisas são necessárias para essa equação, para a gente pensar métodos, para a gente pensar estratégias. É importante considerar o momento que a sociedade está vivendo. É importante considerar a condição econômica mesmo, o que essa criança tem acesso ou o que lhe falta, né? Porque, vamos ser sinceros aqui entre a gente, não adianta a gente começar a discutir uma plataforma hiper, mega blaster, super moderna que os meninos lá na Suíça estão utilizando, e quando a gente se depara com a sala de aula, a gente percebe que todos utilizam celular sem pré-pago e sem número de dados. Vamos ser pé no chão. É necessário refletir com o pé na realidade, né? Então, esse momento de pandemia nos coloca diante desse enfrentamento, de busca de soluções, de estratégias, de arranjos que a gente consiga garantir o mínimo de entrega para esse menino, porque é preciso, para essa menina, para esse menino é preciso, é necessário, ele não pode ficar alheio ao mundo, né, ao conhecimento, e esse desafio nos impõe também olharmos para a nossa condição de professor, nos impõe, nos desvela, nos coloca diante do espelho de conhecimentos que até então a gente não tinha, porque talvez não tivesse sido necessário até esse momento. Nunca pensar na perspectiva da culpa. Ora, é óbvio que talvez um professor ou outro não tenha desenvolvido habilidade de tecnologia porque não foi solicitado, porque o momento era outro, porque a realidade era outra. Talvez um professor ou outro goste de tecnologia porque pelo desafio, pela descoberta. Sempre tem aí na escola de vocês uma professora high-tech, uma professora que sabe baixar os arquivos, uma professora que sabe salvar, colar a imagem, que ajuda o grupo, e isso é bom. Mas sempre vai ter também aquela professora que fala assim: não é comigo, eu não sei mexer, eu não consigo fazer. Isso é para a gente olhar o tamanho do desafio que é o momento que a gente vive. Não é para todo mundo sair fazendo curso na SOS aí, computadores, aprendendo como gravar áudio, como filmar vídeo. Não, com calma. Vamos numa perspectiva de união, numa perspectiva de colaboração, de quem sabe um pouco mais de uma coisa ajuda o restante do grupo, mas sobretudo vamos entender esse momento que a gente vive. Diego, você acha que depois da quarentena isso tudo vai mudar, vai continuar como está? Olha, eu sou historiador de formação, além de formado no magistério, fiz história. Tem uma coisa que a gente brinca na história: não dá para a gente prever o futuro, né? Não dá para fazer previsão histórica do futuro, mas dá para ter pistas de algumas coisas. É muito provável que o ensino, que a educação, ganhe novos paradigmas. É muito provável que o jeito que a gente saia dessa pandemia, desse isolamento, o jeito que a gente viva essa pandemia, que a gente encare essa pandemia, ele vai dar pistas de como será lá na frente. E não tem nenhum problema se lá na frente a gente tiver que usar mais tecnologia. Não tem nenhum problema se lá na frente a gente conseguir valorizar mais o momento de estar perto entre professor e aluno. E não tem problema nenhum se esse momento de pandemia der pistas para como a gente se relaciona com as famílias, como a gente consegue travar diálogo com as famílias. Então,
a gente precisa perceber o que são os desafios do ensino, da didática do ensino presencial e quais são os desafios da didática do ensino remoto. Essa característica de olhar a sala de aula presencialmente e olhar a sala de aula digital no grupo do WhatsApp, ela tem um abismo de diferença. Primeiro, que o presencialmente, as professoras que estão aí ouvindo, dominam, passeiam. Tenho certeza que eu estou diante de professoras que passeiam, dominam a turma, que sabe quem está falando de costa, que sabe quem é o Joãozinho da terceira fileira da janela. Tenho certeza. Agora, quando vai para um ambiente que não é o nosso, que não é o ambiente que a gente está acostumado, os desafios são outros. E em nenhum momento a gente pode pensar que o desafio é que o professor não sabe ensinar. Talvez o desafio seja do professor descobrir, redescobrir esse novo espaço virtual, esse novo espaço de aula, né? Eu sou entusiasta, eu amo escola, eu gosto de estar perto com o aluno, eu gosto da brincadeira, eu gosto quando eles colocam apelido na inspetora, no professor. No outro aluno não pode, que é bullying, mas assim, que eles colocam, eles brincam, o espaço, o barulho é muito gostoso. Então, um ponto fundamental para nós termos sucesso na relação digital é conhecer, ter o maior número de informações do aluno e sobre o aluno. É muito importante o professor que já vinha com a turma ter um máximo de informações escritas, tabuladas, desenhadas, o número de dados sobre o aluno. Eu brinco que é para saber peso, altura, que é para saber a última letra que sabia fazer, que é para saber o que gosta, que é para saber o que não gosta, onde mora, que horas dorme. A gente precisa de uma ultrassonografia do aluno para poder ter sucesso na relação com ele virtualmente. A relação não precisa ser fria, não precisa ser distante, porque ela é virtual. Então, é importante que nós professores tenhamos isso em mente. Não é só uma atividade que a gente envia, é a atividade da professora Esmeralda. Não é só uma correção que a gente faz, é a correção da professora Maria. Isso tem peso. E aí sim, a gente tem que perceber que nós damos aula agora no virtual, nós não damos mais aula só para a criança, a gente dá aula para a família inteira. E esse aspecto, esse reconhecimento de perceber que damos aula para a família inteira, traz também outras cores e outras responsabilidades para o nosso trabalho. A mãe que acompanha, ela acompanha toda a sua atividade. A que não acompanha, que vai ver depois, na hora do trabalho, ela também vai ter contato direto. Então, é importante que a gente perceba que diante da nossa aula não está mais só o Joãozinho. Está o Joãozinho, o pai, a mãe, o irmão mais velho, o irmão mais novo, o avô, o tio que mora na casa. É importante a gente perceber que dá aula para todo mundo agora. E aí a comunicação tem que ser cada vez mais clara. Por quê? Porque na sala de aula, uma coisa que a gente conseguia fazer com o olhar, uma coisa que a gente conseguia fazer só de virar o rosto e falar, senta. Não é mais desse jeito. Tem outras dinâmicas. A escrita tem ganhado muita importância, a fala, o áudio tem ganhado muita importância, a imagem tem ganhado muita importância e a gente precisa se preparar para esse novo momento de relação que se estabelece no ensino remoto, tá bom? Um dos desafios que nós temos agora, que eu quero tratar nesse segundo bloquinho, são os desafios organizacionais. A dinâmica de organização do trabalho do professor alterou radicalmente. A aula que a gente preparava, do jeito que a gente lidava com o material, com toda essa organização, mudou. E isso gera ansiedade, isso gera retrabalho, isso gera aquela questão da gente não saber como é esse novo formato, de não lidar direito com as ferramentas, tá? E um ponto principal que é importante a gente falar, que é essa construção do tempo na aula remota. A aula remota, ela não tem a mesma dinâmica do tempo da aula presencial. Eu leciono na universidade para as alunas de pedagogia, né? E eu vejo assim, minha aula presencial à noite tinha 3 horas e meia. 3 horas e meia online, numa videoconferência, é brutal, é impossível manter. Por quê? Porque a atenção é muito maior,
o jeito, tudo o espaço, o ambiente, o foco que está ali é muito maior. Na aula presencial, você dispersa um pouco, você fala, você brinca, você relaciona, você troca de lugar. Tem outros elementos na aula presencial que a aula EAD não tem. Então, não dá para comparar os tempos. O tempo que é o remoto e o tempo que é o presencial. Por isso que um plantão de às vezes 2 horas com aluno no WhatsApp é tão cansativo quanto 3, 4 horas com aluno na sala de aula, se não for mais. É importante a gente calibrar o tempo. Qual é o tempo do docente, qual é o tempo do aluno. A gente sabe que o tempo de preparo das atividades também tem sido outro, né? Se tiver na sala de aula, uma olhadinha que a gente dá no livro, uma olhadinha que a gente dá no caderno do aluno, já sabe onde está. Parei em tal tópico, vou seguir com essa atividade aqui. Quantas vezes eu não dei aula para o aluno que nem olhava o livro, perguntava onde que parou, tal coisa, então eu prossigo aqui em tal assunto. E vai embora com a aula, depois você revisita o livro, organiza. Esse desafio da organização da aula remota, ele é muito mais intenso e exige bastante uma interlocução diária, direta, dos coordenadores com os professores, dos professores no grupo da mesma série, do mesmo ano, e dos coordenadores para verificar, para poder, não é verificar no sentido de punir, mas no sentido de dialogar, de dar dicas, de rever, de revisitar, tá? Então, é necessário termos claro essa construção do plano e do acompanhamento das aprendizagens. Diego, é o mesmo paradigma? Não, gente. O acompanhamento das aprendizagens nesse momento remoto, ele tem outros paradigmas. Não dá para a gente ser desonesto e falar que a avaliação vai ser a mesma coisa, ou que a aprendizagem vai ser a mesma coisa. Não, é óbvio que não. Não dá para ser. Não vai substituir a aula presencial, não vai substituir a explicação do professor o olho no olho. É um arranjo, é um jeito de fazer para minimizar danos. É um jeito de fazer para ser menos pior, para não desassistir, para não deixar de atender. Então, esse plano para atender remotamente, para tentar alcançar todos os alunos numa didática que dialogue, a gente precisa pensar, tá bom? E aí um terceiro ponto, que é a aplicação da aula, propriamente gravação, os áudios, os vídeos, as atividades para imprimir. Tem detalhes que antes a gente não percebia, né? Então uma aula gravada que você resolve filmar, ela tem que ser pensada, planejada, roteirizada para você ir gravar. É claro que vai ter professor que tem 1000 facilidades, né? Eu sei que na rede tem o professor Beto, que faz música, que canta, se fantasia. Ora, sensacional, né? Agora vai ter professor que trava mais, que não é acostumado com essa ferramenta, com esse instrumento. É importante que a gente fique atento e que a gente saiba utilizar uma linguagem que atinja a criança e que atinja a criança para aprender. Então, que a gente consiga pensar como são os áudios que a gente está mandando, como está a iluminação que a gente está fazendo. É claro que não vamos fazer um estúdio em casa, é claro que não vamos sair comprando desesperadamente um monte de coisa, mas alguns cuidados básicos que potencializem a didática, a metodologia, a aprendizagem. Então, pensar, se a atividade eu usava para imprimir, como que eu vou fazer para o aluno ver essa atividade pelo celular? Se a atividade, se eu poderia passar esse vídeo na sala de aula, eu posso passar para um celular? Não tem nada de errado, tá tudo certo, um mínimo de curadoria, não tem coisa perigosa aí, criança com espeto, com palito, criança pedindo para pegar garfo, essas coisas a gente tem que ficar muito atento, porque a gente não está perto da criança e nem sempre o adulto vai estar perto da criança, e ter essa compreensão. Nem todo pai e mãe está em casa podendo acompanhar as atividades, então sempre essa dinâmica. Eu tenho brincado nas formações, eu tenho falado assim, no ensino remoto, gente, menos é mais. Menos é mais. Simplifica, porque a questão do ruído de comunicação, da distância da comunicação, já tem outros elementos que exige que a criança preste atenção. Então, assim, menos é mais. Não, às vezes um vídeo, às vezes no lugar de gravar um vídeo para explicar uma coisa,
vale um áudio de 30 segundos. Às vezes, no lugar de explicar 10 minutos de áudio, vale uma imagem. Pensa bem, pensa sempre nessa aplicação que o menos é mais, tá? Quanto mais simples, quanto menos carregado, quanto mais visual, é melhor para que o aluno acompanhe, que é melhor para que o aluno consiga compreender. Não está na quantidade, esse momento a questão não está na quantidade de atividades que ele tem que fazer, não está na terminar o livro ou não terminar o livro. Esse momento está em a manutenção do emocional, o mínimo de diálogo com as famílias, saber que as escolas estão presentes, que a gente está entregando alguma coisa, mas não adianta ficar pensando que a gente vai passar listas e listas e que o aluno vai conseguir fazer sozinho. Tem aluno que não consegue fazer com a gente na sala de aula. Imagina diante de uma mãe, de um pai que às vezes tem dificuldade de escrita, dificuldade de leitura, tá? Então, o menos nesse momento é mais acolhimento, mais diálogo, e nem sempre a maior lista de exercício é a melhor a se aplicar, tá bom? E esse terceiro e último bloquinho, eu quero chamar a atenção para algumas questões que a gente pode ponderar e pode conversar entre nós professores, entre o grupo da escola, né? Que é o desafio de aprender novas ferramentas, tanto novas tecnologias para os gestores, como os professores, como os alunos e as famílias. Gente, o mundo está passando por um momento de aprender novas coisas. Até 3 meses atrás, quase ninguém sabia o que era Zoom, o que era Teams, o que era todas essas ferramentas e plataformas online. Live nunca foi tão utilizada como tem sido agora. Então, não tem problema nenhum não conhecer alguma ferramenta. É problemático não querer aprender. É problemático não se debruçar ou para descobrir alguma coisa nova e negar a aprendizagem. Isso é problemático. Agora pensa, se nós professores estamos numa busca de aprendizagem, os gestores também precisam, os alunos também precisam, os pais também precisam. E não adianta a gente achar que porque é aluno, é novinho, lida fácil com a tecnologia, gente. Por quê? Porque uma coisa é aluno ter acesso a Facebook, a YouTube. Outra coisa é aluno aprender com tecnologia. Há um abismo de diferença. Uma coisa é aluno pegar o celular do pai e ficar no TikTok, no YouTube, no Facebook. Isso não tem uma relação com a aprendizagem da tecnologia. Tem uma relação com o consumo, com o uso da tecnologia. O que a gente está falando é que esse instrumento tecnológico vai gerar a aprendizagem. Por isso que eu falo que a lógica do menos é mais. Não significa que o menino ficou 3 horas na frente vendo vídeo no YouTube que ele aprendeu alguma coisa. Às vezes 15 minutos da sua atividade que você passou e ele fez, ele aprendeu muito mais do que 3 horas na frente do YouTube vendo qualquer blogueiro. Então é essa relação de eficiência na atividade que a gente entrega. E esse desafio de compreender. Nesse desafio de utilizar novas ferramentas, a gente tem uma coisa importante. É o conhecimento sobre o aluno. Eu vou frisar isso, é importante isso para os gestores, para os professores. Qual é o nível, o aprofundamento de conhecimento que a gente tem sobre o aluno que a gente atende, da família, com quem ele fica, qual é a hora que ele faz a lição, ele está podendo acompanhar o plantão, ele usa o celular do pai, do irmão, quantos alunos usam o mesmo celular para fazer a atividade, ele tem tipo de acesso a qual internet, que horário que o pai pode acompanhar, qual é o horário que ele pode te devolver a atividade, ele pode imprimir, ele não pode imprimir. Por quê? Porque uma coisa é a Clarinha, que tem casa, mãe, professora tal, e a mãe imprime a atividade dela e ajuda. Outra coisa, às vezes, é o Joãozinho, que vai ver o celular do pai à noite, não tem dados, usa a internet do vizinho, é pré-pago. Tudo isso vai nortear o jeito que a gente vai preparar a atividade. Às vezes eu estou pensando numa atividade que é, uma produção hollywoodiana, e para determinado grupo de alunos da minha sala eu tenho que deixar impresso na escola. São essas multiplicidades de realidades que a gente tem que pensar no uso da tecnologia,
A tecnologia, ela é um dos instrumentos, ela não é o único. E aí, eu sei que vocês sabem melhor do que eu qual é o nome do seu aluno que não tem acesso, qual é o aluno que está passando por dificuldade financeira, está passando por dificuldade de moradia. É esse aluno que a gente tem que mirar e pensar como que a gente vai ajudar. Esse aluno que eu tenho que pensar como a minha atividade vai chegar até ele, como que a minha tarefa vai chegar até ele. Eu vou combinar uma vez por semana para entregar na escola, eu vou pensar que a coordenadora vai imprimir e entregar uma pasta para o pai. O que a gente não pode perder de vista é que nenhuma criança pode ficar para trás. Minha maior preocupação nesse momento é um momento que vai gerar grande evasão escolar. É um momento que muitas crianças deixarão de ir para a escola e não voltarão depois, né? Por 1000 fatores sociológicos que em outro momento teremos mais tempo para explicar. Mas assim, é um momento que é muito importante que o professor conheça cada um da sua turma, consiga mapear, consiga mensurar qual o melhor horário, qual responde. Não é que o professor vai atender em qualquer horário, é que o professor vai saber que aquele aluno vai responder em tal horário. Isso é importante a gente ter clareza. O Joãozinho, a mãe só chega de noite que vai ver a lição. A Mariazinha consegue acompanhar o plantão. O Zezinho, ele responde à tarde, ele manda à tarde a atividade. E essas coisas vão dando pistas de como vai ser a melhor forma da gente ir tratando com esses assuntos. A didática é uma nova coisa, é um novo momento. A metodologia vai ter um novo paradigma. E a gente vai descobrindo junto, vai experimentando, vai buscando, vai dialogando. O que não pode é o professor achar que é como se fosse uma aula normal e a didática é a mesma, então ficar atento com como pede. Nem todo mundo tem a mesma coisa em casa. É muito diferente quando a gente pensa em situações de equidade na escola, que a gente entrega uma folhinha para cada um, e questões de equidade na casa. Nem todo mundo tem a mesma condição em casa. E eu estou falando até, gente, de condição de mesa para fazer a atividade. Até em condição de ter onde sentar para fazer a atividade. Nem todo mundo tem uma mesa num lugar iluminado com um livro atrás que pode pegar. Então, essa condição tem que ser pensada no momento que a gente delineia a atividade, no momento que a gente planeja, desenha a atividade. Essas condições são os desafios que nós docentes temos para este tempo. São os desafios que nós docentes brasileiros enfrentamos nesse momento de pandemia, e quem trabalha principalmente nas redes públicas, estaduais ou municipais. São esses desafios de perceber como nós vamos buscar e achando esse aluno, como que a gente vai conseguir ser efetivo. Eu desejo profundamente que a gente consiga superar esses desafios, que a gente consiga se cuidar, cuidar da saúde dos nossos familiares, e também cuidar da saúde intelectual e emocional dos nossos alunos. Que a gente consiga nesse período atingir com algumas tarefas, atividades, lições, muita criatividade, o mínimo que eles possam aprender dentro dessa condição, mas que a gente consiga criar laços, criar vínculos que perdurem posterior a essa pandemia, para que a gente possa se encontrar logo nas salas cheias e nas escolas barulhentas e cheias de vida.